resumiria da seguinte maneira: 33 do primeiro tempo, Potker faz uma falta, uma entrada, atinge o pé de Tauan. Se fosse um pouquinho mais pra cima, como esse Tigrão, se pegasse na perna e o VAR chamasse, a coisa poderia ter sido pior para o Potker. Passou um pouquinho mais de jogo, Potker de novo faz falta. Já tinha amarelo. Deu uma seguradinha e tal, segue o jogo. Passou mais um pouquinho, o Potker disputa uma bola, ele sobe, o marcador sobe com ele de braços abertos gira o corpo e o braço dele atinge levemente a testa do seu adversário. Ele atinge a testa, ele também já tira o braço. E aí todo o time do América reclamando, o banco do América tem que expulsar. O árbitro não expulsou, segue o jogo. E passando mais um pouquinho, nasce o gol do jogo, que começa com o próprio Potker, que enfia pro Luiz Felipe, entra na área e, como disse sabiamente, gosto de detalhes, hein? O Tigrão tem um detalhe. O Tigrão falou no intervalo. O Luiz Felipe é destro, ele cruza com o pé esquerdo, não foi um cruzamento, foi um passe, mas na manteiga para Potker de cabeça fazer o gol do jogo. No mais, Diogo Silva, pelo menos 4 excelentes defesas. Destaque para o zagueiro Natan, do América, em 2 escanteios, um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. O Natan cabeceando e ele, Diogo Silva, com 2 grandes defesas. Oi, Tigrão, Ponte 1, América Mineiro 0. Vitória, meu queridíssimo Edu Pinheiro, importantíssima da Ponte. Esses jogadores atuando aí como verdadeiros heróis, né? Trabalharam muito bem, muito amor à camisa, muito respeito. Se não é amor à camisa, amor à profissão de cada um deles, amor à sequência de carreira, respeito à família. É um momento terrivelmente complicado. Não vou falar de bastidor, vou falar do jogo. O bastidor todo mundo sabe. Jogadores até nem ficaram na concentração, foram lá e depois foram para casa. E isso aí fica depois, se alguém quiser falar agora, a partir de agora, de bastidor, que fale a diretoria da Ponte. Eu quero falar do jogo. Não concordo com tudo isso que está acontecendo, acho terrível, mas eu quero enaltecer e usar um espaço aqui tão nobre, a garra e o profissionalismo desses jogadores. Lutaram muito, não houve brilhantismo técnico, foi uma partida só razoável tecnicamente da Ponte, mas de boa organização. O ponto alto, o sistema defensivo. Não concordei quando a Ponte abriu mão de jogar e tratou apenas de administrar e de garantir o resultado, 1-0. Isso é muito perigoso. E o Diogo Silva andou fazendo aí das suas, fazendo realmente defesas impressionantes e que garantiram esse resultado, mas o América teve mais volume do que a Ponte. E aí, foi injusto? Não tem injustiça no futebol, tem justiça. E justiça é bola na rede. E a bola botou uma no primeiro tempo. E estamos conversados aos 44 do primeiro tempo. E eu estava observando de novo, e o Potker dá um drible muito bonito ali próximo do meio-campo. Ele puxa a bola para trás, meio que de calcanhar, dá um toque, sai. Quando ele puxa, ele dá um toque meio realmente com a parte de trás do pé, já dá o drible, já deixa o adversário para trás, arranca, aí mete ali o Luiz Felipe do lado esquerdo e ele já se projeta, já faz a infiltração, já invade a área, saindo da marcação mais que para o segundo pau, e o Luiz Felipe percebe, observa, levanta a cabeça, põe no Potker, levanta na medida um verdadeiro passe, um passe de luxo, e o Potker com muita violência na cabeça, se atira na bola, né, mergulha, e com o peso do corpo, com a impulsão do corpo, mete a bola na rede, sai uma cabeçada muito forte, 1-0 para a Ponte. Então, para mim, justiça é isso. A Ponte teve menos chances. O goleiro da Ponte trabalhou muito mais do que o Gustavo, goleiro do América. Mas a grande verdade é que a Ponte botou uma dentro e o América não. E a Ponte organizada se segurou, marcou. Essa zaga aí deu liga, né? Vejam que é terceira partida dessa zaga aí.
e ela vem tomando pouquíssimos gols. Nos 2 últimos jogos tomou 1 gol do Avaí, 1 gol, então dá meio por partida, é uma média boa, pegando o recorte das 2 vitórias da Ponte. Segurou o samba, segurou a pressão, os volantes jogando bem. No momento em que a gente sentia que a Ponte não tinha mais intensidade de marcação, vem o Rodrigo Souza, pernas compridas, bote preciso, entrou bem, roubou 3 ou 4 bolas fundamentais em momentos em que o América tentava empurrar a Ponte para trás, empurrou, a Ponte deu espaço, mas montou as linhas direitinho, compactou o time, tentou o contra-ataque, é verdade, nenhum funcionou, até porque os caras do contra-ataque já tinham saído. Luiz Felipe, Potker e Diego Tavares, os caras de velocidade. Os que entraram lutaram, ajudaram a marcar, mas ofensivamente, no segundo tempo, a Ponte praticamente não existiu. Fica aqui a organização do time, fica aqui a entrega do time, a hombridade do time e, para mim, a justiça no marcador, que premiou o time mais organizado, que errou menos e que, quando teve a chance, botou na teia. Essa a fotografia, para mim, revelada do jogo, na importantíssima vitória da Macaca, 1-0 para cima do Coelhão, que continua lá embaixo na lanterna. E quando a gente olha a classificação, a Ponte está a 2 da zona de rebaixamento, nesse momento, mas já jogou, todo mundo vai jogar ainda, e está a 1 do G6. Também vai ter muito jogo, não deve ser esta a classificação ao final da rodada. Mas só para que todos entendam que depois de 6 rodadas está tudo muito embolado e hoje a Ponte sobrou em termos de voluntariedade mais uma vez e merece ser homenageada e aplaudida essa equipe pela torcida que reconheceu ao final da partida, aplaudindo de forma entusiasta essa luta, essa garra, essa entrega, essa intensidade do time que está conseguindo se auto-blindar de tudo que está acontecendo fora das 4 linhas. A parte do cérebro que analisa o extracampo não se mistura àquela parte do cérebro convicta de que dentro do campo cada um tem que se doar um pouco mais. Porque se já está difícil, perdendo jogos, vai ficando cada vez pior. Meu queridíssimo Edu Pinheiro.